Muito bem. Nosso tema então de hoje, tema da lição de número 4, que será estudada presencialmente então dia 28 de janeiro, traz o tema A Igreja e o Reino de Deus. Nosso texto áureo está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e o versículo 15, que diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas palavras foram as palavras de Jesus registradas pelo escritor evangelista Marcos. A nossa verdade prática, ela nos diz que pregar a mensagem do reino é uma importante missão da igreja. Nós vamos entender, então, o que é esse reino, vamos entender, então, o que é essa mensagem que deve ser pregada pela igreja, se é que ela não é o reino, o que é a igreja, então, nesse reino. Vamos entender sobre isso. Nossa leitura em classe está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 17. Não deixe de fazer essa leitura, onde nós vamos observar ali, no início apresentado pelo escritor Marcos do Evangelho de Jesus, quando Jesus começa, então, o seu ministério ali na Galileia, ele vai manifestar a chegada do reino de Deus e ele vai começar escolhendo seus discípulos para lhe acompanharem nesta jornada. Irmão Jair, tema de hoje, então, traz o aspecto do reino. E como o irmão já mencionou, fica essa pergunta: o que é o reino de Deus? E nós precisamos esclarecer para os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando, porque muitas pessoas elas vão entender: a igreja é o reino de Deus. Se a igreja não é o reino de Deus, o que é o reino de Deus, irmão Jair? Bom, Alex, nas escrituras, principalmente nos salmos, os salmos apresentam Deus como rei sobre a terra, como um rei que domina sobre tudo que há, Salmo 22 e 28. Então, se há um rei, se Deus é rei, existe um reino. E nós vamos, então nesse programa, a gente vai estar compreendendo a dimensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da relação deste reino com a igreja. E nós vamos mostrar que o reino é divino na dimensão universal e soberana, numa perspectiva de uma realidade presente e também numa realidade futura. E nessa questão da realidade futura, a gente vê o texto áureo em Marcos 1 e 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então aqui nesse texto a gente já está vendo que aqui é numa perspectiva futura, mas nós vamos ver também a questão da situação, da realidade presente do reino de Deus. E a igreja, nesse contexto, ela é vista como integrante, faz parte desse reino. E por isso Deus estabeleceu para viver a igreja, para pregar e manifestar o reino de Deus, o reino divino. Muito bem. Vimos aí então uma introdução sobre esse tema que nós estaremos abordando hoje. E a lição de hoje, o tema de hoje vem dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a natureza do reino de Deus. O tópico 2 vai tratar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus, e o tópico 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Uma divisão muito bem elaborada pelo nosso pastor José Gonçalves, que é o escritor desse trimestre, e nós nos sentimos privilegiados por poder estar estudando sobre esse tema, que é sobre a igreja de Cristo e ela no plano divino, no plano redentor, no plano eterno de Deus. Pois, afinal de contas, a igreja não é um acidente, a igreja não é uma ação de Deus improvisada, a igreja não é um remendo, a igreja ela está inserida num plano redentor de Deus desde antes da fundação do mundo. Aquilo que Paulo vai dizer, a igreja era um mistério de Deus que estava oculto, mas que agora foi revelado a todo o mundo. Irmão Jair, tópico 1 vai falar então sobre a natureza do reino. O ponto 1 vai falar sobre esse reino de Deus que é universal, irmão Jair. Se a palavra de Deus fala em Salmos que Deus é rei de toda a terra, então a gente vai ver na própria Escritura mostrando essa dimensão universal. Toda a terra vai abranger toda a criação. E nós vemos no livro de Daniel, no capítulo de número 4,
e no verso de número 25, em que o profeta, ele coloca, dizendo assim, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, Deus, ele tem o domínio sobre o reino, qualquer reino humano. Ele tem o domínio sobre qualquer reino humano. E assim, a palavra de Deus, as escrituras, elas vão revelar esse aspecto importante do reino de Deus, ou seja, a universalidade. Deus é um rei universal, ele é o rei universal, não um rei, ele é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre toda a criação, sobre todos os reinos humanos e governos humanos, bem como também todas as hostes espirituais, angelicais, tanto os anjos caídos como os anjos que estão servindo a Deus. E nesse aspecto ainda, o profeta Daniel, no capítulo de número 2 e verso de número 21, ele vai estar dizendo assim, que na verdade, no capítulo 2, do verso 20 ao 23, é um salmo que consta ali no livro profético de Daniel, onde Daniel vai iniciar esse salmo falando assim, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Isso significa que nada, nem ninguém está fora do domínio de Deus. E nós vemos, falando aqui, que Deus é rei, os salmos estão falando isso, e nós vamos ver que a partir de Jesus Cristo também, ele é o rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, como está lá em Apocalipse capítulo 19, verso 16, falando da vinda de Jesus Cristo. Então a gente está falando aqui de um aspecto agora futuro, e nós vamos ver na epístola que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 5 e verso de número 5, nós vamos estar lendo aqui para os irmãos a passagem que Paulo coloca ali. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então o apóstolo Paulo, a partir do advento de Jesus Cristo, coloca o reino de Deus em semelhança com o reino de Cristo. Até porque tudo foi colocado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na mesma epístola, no capítulo 1 e verso de número 20, nós vemos que, segundo a operação do poder de Deus, manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, o reino de Deus está estabelecido a partir dos céus, Deus governa e à destra de Deus está Jesus Cristo. Nós vemos isso nas Escrituras. Então, e no aspecto futuro, Jesus Cristo, ele vem no capítulo 19 do livro de Apocalipse, no aspecto escatológico, ele virá, e ali a descrição que João faz da visão que ele tem, que Jesus Cristo, nas suas vestes e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que não é Rei de Reis, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus Cristo, esse reino, ele foi colocado sobre Jesus Cristo. A gente vai estar vendo isso aos pés de Jesus, estabelecido toda a ordem, toda a criação foi colocada perante Jesus Cristo. E nós vamos entender também que a soberania divina e os acontecimentos que ocorrem no mundo. Será que Deus, ele tem culpa de tudo que acontece no mundo? Embora o mundo siga seu curso normal, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre o mundo.
Mas isso não significa que Deus seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Nós somos acostumados e usamos uma frase dizendo assim, tudo está no controle de Deus. É verdade. Os tempos, as estações, os reinos, tudo está no controle de Deus. Agora, o que Deus não exerce domínio é sobre a tua vontade, sobre a minha vontade. Porque nós vamos ver na palavra de Deus vários e vários momentos em que rejeitam Jesus Cristo, rejeitam os milagres do Senhor Jesus Cristo. E assim como é anunciada a palavra no nosso dia a dia, muitas pessoas rejeitam. Então, o domínio, o poder de decisão, esse ainda está com os homens, e Deus ele não criou seres autômatos, não criou seres automatizados, são pessoas que orientados pela palavra de Deus vão tomar suas decisões. Então nós temos essa questão de liberdade para decidir. É certo que liberdade ela vem com responsabilidade, também será analisado o que cada um fez com a sua liberdade. Então, significa dizer aqui que a gente está falando que Deus ele não deixou de exercer domínio sobre a sua criação, nem sobre o universo criado. Ele exerce o controle sobre tudo. Senão, se ele não tivesse o controle sobre tudo, ele não seria o Deus, não seria Deus. Mas ele não é a causa de tudo que acontece no mundo. Deus não é a causa do mal. O mal ele advém de uma consequência do pecado que entrou lá no mundo, no ser humano, a partir da queda registrada em Gênesis, no capítulo de número 3. Nós vemos ali a queda de Adão, a queda de Eva, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. Mas, embora os homens e até mesmo os seres angelicais, o diabo, Satanás, demônio, eles têm liberdade, seres humanos, seres angelicais têm liberdade para agir neste mundo, mas essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Nós vemos episódio como descrito nas Escrituras, como no livro de Jó, em que Deus deu testemunha de Jó e permitiu até certo limite que Satanás que o diabo tocasse na vida, na família, nos bens de Jó. Então, nessa soberania, Deus estabelece o limite em que os seres do mal vão poder agir na vida de cada pessoa. E esse limite ele é estabelecido claramente nas Escrituras. Ou seja, com a cobertura de Jesus Cristo, esse limite é retraído, o inimigo não pode tocar, a não ser com a permissão de Deus. E nós vemos no Salmo de número 103, verso de número 19, que Deus, ele domina sobre todos. É um salmo muito bonito, vale a pena a gente ler. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19, para ser conferido aí nas Escrituras. E agora a gente vai ver também que esse reino, nessa perspectiva dessa natureza do reino de Deus, qual a relação da nação de Israel e da igreja? O Antigo Testamento ele vai revelar que Deus escolheu um povo, a nação de Israel, para reinar, para Deus reinar sobre ele e, através dele, um governo soberano e teocrático. Deus, ele desejava, ele queria que Israel estivesse sob o domínio de Deus, domínio teocrático de Deus, e quando Israel estava organizado num regime tribal, Deus ali reinava sobre ele, de uma forma soberana, exercendo esse governo teocrático sobre o antigo povo. Está lá em Isaías 43, verso 15. Israel foi, no Antigo Testamento, ele continua sendo um reino sacerdotal. Êxodo capítulo 19, versos 5 e versos 6. Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha um propósito de abençoar todas as nações
por meio de Israel, todos os povos. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 12, verso 1 a 3. E esse propósito de abençoar todas as nações, todos os povos, ele se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, na questão que vem da descendência israelita, que por intermédio da morte de Jesus e da ressurreição, ele estabeleceu a igreja. Então, aqui nós vemos assim a natureza do reino de Deus. Ele tem um aspecto universal. Deus exerce a soberania sobre os acontecimentos no mundo, e nós temos que ver que o reino, então, irmão Alex, ele já não é nesse novo pacto, mas ele vem desde o antigo pacto, do Antigo Testamento, através da nação de Israel. Nós vimos aí, então, a exposição do tópico 1, falando sobre a natureza do reino de Deus no aspecto universal, também no aspecto demonstrando que esse reino de Deus ele é universal, também ele tem o aspecto da soberania de Deus nesse reino, e também ele tem o aspecto da escolha, da eleição que Deus faz, no caso aqui de Israel, e também na igreja para fazer parte desse projeto, desse plano glorioso que Deus demonstrou a intenção de dominar, de governar, quando ele cria o primeiro casal. Quando Adão e Eva são criados, Deus dá a eles o poder de domínio, assim como esse Deus que é o rei deste reino, o homem e a mulher colocados então ali no jardim, eles também trouxeram esse aspecto de domínio, de governo que estava em Deus. E o pecado entrou na humanidade, a corrupção entrou, o afastamento de Deus, mas Deus sempre movendo a história, Deus movendo suas escolhas, suas alianças para que ele pudesse e vai, de fato, consumar esse propósito que ele tem de estabelecer o seu governo, o seu reino sobre todas as gentes, sobre toda a terra. E aí nós vemos, irmão Jair, vários profetas mencionando a respeito da vinda do Filho do Homem e demonstrando que a vinda do Filho do Homem era um aspecto de cumprimento desse plano de Deus de governar todas as coisas, de estabelecer o seu reino. E Jesus ele vai dar o brado se identificando como ele sendo o Filho do Homem, falado lá pelo profeta Ezequiel, na linguagem do profeta Ezequiel. Então vimos aí 3 características fundamentais, importantíssimas, que você precisa ter em mente. O reino de Deus ele é universal, porque Deus domina tudo, não há nada que esteja fora do domínio de Deus. E aí vimos que quem estabelece governos é Deus, né? Então, a pergunta que alguém vai se fazer é por que em alguns aspectos ainda algumas coisas acontecem. É porque hoje, no tempo presente, o aspecto do domínio do governo de Deus, ele está em parte ainda sendo permitido que as ações humanas e que as ações do maligno ainda tenham força. Mas vai chegar o momento, como nós vamos ver, que esse governo, então, será tomado absolutamente completo na parte de Deus. E aí não haverá mais o adversário, o inimigo das nossas almas, nem mais o homem e o pecado para impedir o plano de Deus na humanidade. O reino de Deus é universal, a soberania de Deus impera nesse reino, e também o seu aspecto da sua escolha, da sua eleição, quando ele elege Israel para fazer parte desse plano glorioso. Irmão Jair, tópico 2 fala sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus, e aí vai apresentar o reino de Deus como uma realidade presente. Como nós explicamos esse aspecto do reino de Deus sendo uma realidade presente, irmão Jair? A gente vai ver aqui a dimensão temporal, que Deus domina também o tempo. Ele domina sobre todas as coisas, também sobre o tempo. Mas, irmão Alex, me permite fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, nossos irmãos. Irmão, você que conhece alguém que está se interessando pela palavra de Deus, adquira essa revista, a revista da Escola Bíblica Dominical, pelo site da CPAD. Você pode encomendar, eu vou fazer a entrega aí na sua casa, e você evangeliza essa pessoa.
essa pessoa que está estudando, você dá para ela essa revista, é um custo bem baixo, né? Menos de R$10, creio eu. É R$10 por aí. Em torno de R$10, e aí você vai estar evangelizando. Convida essa pessoa para estar participando. Isso aqui, nós estamos realizando esse curso aqui, ele tem sido em sequência. Nós estamos estudando no trimestre, lição a lição. Então, e se a pessoa não pode assistir o programa nas sextas-feiras, ele fica na internet, fica gravado, e você pode estar estudando essa lição juntamente conosco aqui, estuda a lição, presta aqui conosco, pode fazer perguntas através da internet, se tiver alguma dúvida, e também convidado a participar das nossas escolas presenciais. Tá? Então fica aí de coração esse convite, adquira a revista, apresentei alguém, evangelize alguém através da revista, porque eu tenho certeza que Deus fala através dessas lições, porque eu sou testemunho disso. Eu aceitei a Jesus Cristo há 20 anos atrás, através de lições da Escola Bíblica Dominical. Tá? Então fica aí um convite para você evangelizar. E é um projeto que a igreja tem de evangelizar, ou seja, a cumprir a missão. Mas a gente vai estar estudando, voltando agora, a essa igreja, a igreja e as dimensões do reino. O reino o reino de Deus como uma realidade presente. Nós vamos ver nos evangelhos Jesus chamando a atenção para o reino de Deus. Como que Jesus chamava a atenção? Mostrando os milagres que ele executava. No evangelho de Mateus vai estar registrando Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Mateus capítulo 12, verso 22. Esse fato, ele provocou um ciúme e a ira dos fariseus, que acusaram Jesus de estar fazendo aquela libertação por meio de poder de Beelzebu, ou seja, do Deus das moscas, né? Se não me engano, esse Beelzebu significa isso. A resposta de Jesus, que Jesus dá, né, para esses fariseus, ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E aqui a gente mostra, irmão Alex, que Jesus está ofertando o reino de Deus e os fariseus ali não aceitam. Nessas palavras aqui, do Senhor nós vemos um aspecto muito importante que na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. E falando em outras palavras, com a vinda do Senhor, que foi profetizado no Antigo Testamento por todos os profetas, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Quando Jesus veio, o reino já estava entre os homens, Deus já estava estabelecendo, já estava demonstrando através da nação de Israel. Nosso Senhor disse que o reino havia chegado, em Mateus 3:2. Esse reino não é algo subjetivo, não é algo abstrato, mas ele é concreto, é real, é verdadeiro e declarado, estabelecido na palavra de Deus. Mas como é que a gente vê esse reino? Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Como uma realidade presente, o reino de Deus, ele está não está relacionado ao espaço geográfico, mas ele está relacionado sim com a presença do Senhor Jesus Cristo. Aonde a presença dele está, o reino ali se manifesta. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Em outras palavras, toda vez que alguém aceita Jesus Cristo, que alguém é salvo, toda vez que que existe uma cura, pessoas são curadas, pessoas são libertas do poder, do domínio de Satanás, o reino de Deus está ali presente. O reino de Deus está presente nas Escrituras, no ministério de Jesus Cristo, porque ele mesmo era e é a manifestação desse reino. Esse reino estava presente no ministério dos apóstolos e ele continua presente
por intermédio da igreja no dia de hoje, na presente era, até a vinda de Jesus arrebatar sua igreja. O reino de Deus se manifesta através da igreja. E nós vemos um aspecto futuro, uma realidade futura, nós vemos esse aspecto escatológico do reino de Deus. Paulo vai destacar nas suas escrituras, dizendo os tipos de pessoas que ficariam fora do reino de Deus. Está lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 6 e verso de número 10. Paulo fala aos Coríntios dizendo: não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está falando num aspecto futuro do reino de Deus, assim como Jesus Cristo fala aqui no nosso texto áureo, que eu falei anteriormente, em Marcos, no capítulo de número 1 e verso de número 15, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então está falando de uma perspectiva futura do reino de Deus. E também esse reino, além de ele ser estabelecido num aspecto futuro, ele pode ser sentido, é possível já experimentá-lo. Na Epístola aos Hebreus, o escritor dessa epístola, ele vai estar falando aqui, dando aqui no capítulo 6 algumas características de quem já experimentou o reino, porque no versículo de número 5, ele vai estar falando: provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, do aspecto então futuro. Tanto Jesus Cristo, o livro de Apocalipse, e também o profeta Ezequiel, o profeta Isaías vão falar sobre o milênio, que aí sim, o milênio é o reino literal, real de Jesus Cristo na Terra. Hoje nós vemos ele no aspecto espiritual, irmão Alex. Não, o aspecto espiritual, Deus, a palavra de Deus fala que Deus é espírito, que Jesus Cristo subiu aos céus, está sentada à destra do Pai, que enviou o outro Consolador. Em João, no capítulo 14, 15 e 16, vai falar que Jesus iria enviar, e no livro de Atos, no capítulo 2, esse Consolador veio, onde houve o batismo com o Espírito Santo, a inauguração da igreja, e esse reino, num aspecto futuro, ele será real. Hoje ele é numa dimensão espiritual. Como ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, a igreja, a presença do Senhor Jesus Cristo manifestada pela igreja. Mas no futuro, no milênio, estabelecimento do milênio, a questão escatológica, estabelecida lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, se você ler esse capítulo, você vai entender porque a leitura que João faz ali da visão que ele teve já mostra essa realidade desse reino de Jesus Cristo, 1000 anos sobre a terra, milênio, 1000 anos sobre a terra, e fazendo assim parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Muito bem, vimos aí então a exposição do tópico 2, falando então sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Vemos aí então que o reino de Deus significa dizer então que é Deus que está intervindo e predominando no mundo para manifestar o seu poder, sua glória e as suas prerrogativas contra o poder de Satanás e as condições do mundo atual. Quando o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 28, mencionado aqui pelo irmão Jair, as palavras de Jesus, quando ele foi afrontado pelos religiosos, dizendo que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, Jesus disse, mas Jesus coloca uma contrapartida. Ele dizendo que ele disse àqueles homens: olha, um reino dividido não prospera, então não tem como Satanás, demônio, expulsar demônio, não vai subsistir o império do mal. E aí Jesus vai dizer para eles: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, portanto, chegado o reino de Deus a vós.
indicando claramente que o reino de Deus é uma demonstração do poder de Deus em ação. E nesses aspectos nós vimos então contra as obras de Satanás que Jesus demonstrou que esse reinado de Satanás está com os dias contados, porque aquilo que Jesus começou a fazer é apenas o início de um reino diabólico, do reino de Satanás que vai ruir, porque Deus vai, no determinado tempo, no final desta era, que começará após o arrebatamento da igreja, conforme o irmão Jair já mencionou, nós vamos perceber que o Senhor então dará prosseguimento ao estabelecimento desse reino perpétuo. E então nós vimos aqui esse aspecto desse reino presente, sendo a ação de Deus contra as ações do mal. Então vimos claramente com isso que na presente era não é o reino de Deus, ele não é um reino político, ele não é um reino econômico, ele não é um reino material, mas ele é espiritual. É Deus agindo na história da humanidade num sentido espiritual para conduzir os homens para que eles se acheguem a Ele mesmo, né? Então, nós vamos perceber que nesse período o adversário, nesse tempo presente do reinado de Deus, ainda terão pecados, ainda terá a maldade dos homens, ainda terá a ação do maligno, mas isso terá um fim quando o Senhor, de fato, começar a estabelecer o seu reino definitivamente, completamente e perpétuo, como uma realidade futura, conforme nós vimos aqui mencionado pelo nosso irmão Jair. Então, que tema glorioso, que tema maravilhoso. Você não pode deixar de ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar das escolas Bíblica Dominical, pois estamos crescendo muito na presença do Senhor, meditando sobre esses aspectos, entendendo o nosso papel nesse contexto de ser igreja, de reino de Deus, muito importante para que nós possamos servir ao Senhor. Vimos então esse ponto a respeito da igreja do Senhor, a igreja e as dimensões do reino. Nós vamos agora então ver a igreja no contexto do reino de Deus. Você está no programa Palavras da Verdade, aqui pela rádio IECN, através das plataformas digitais Facebook, YouTube e também TikTok e aplicativo da rádio. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar sua participação. É importante para este programa chegar ao maior número de pessoas. E se você está aqui, eu louvo a Deus pela sua vida, pois você é uma pessoa que ama a palavra de Deus. Nós temos várias programações nos rádios e televisão que tem um aspecto de entretenimento. Aqui nós não estamos para te entreter, nós estamos aqui para, juntamente com você, estudarmos a palavra de Deus. Você sabe que, você que já nos acompanha, nós começamos o programa e já entramos no estudo da palavra. No final nós fazemos uma oração. Este é o propósito desse programa, aprender e estudar a palavra de Deus. Então, se você está aqui, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pois você ama a palavra de Deus, você tem desejo da palavra do Senhor, e a minha oração é para que o Espírito Santo faça viva a palavra dele no teu coração e que você viva a plenitude do reino de Deus na sua vida no tempo presente. Quando eu digo a plenitude do reino de Deus no tempo presente, eu digo que ele possa curar as tuas enfermidades, que ele possa libertar a sua família, que ele possa salvar os teus familiares, que ele possa salvar os teus amigos, que ele possa te dar a paz, pois afinal de contas o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas como diz o escritor Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14 e versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então a minha oração é para que você viva esta realidade do reino de Deus no tempo presente. Tópico 3, irmão Jair, já indo para a reta final do nosso programa, traz a igreja no contexto do reino de Deus. O que nós podemos comentar sobre isso? Irmão Alex, nesse tópico aqui, a igreja no contexto do reino de Deus que nós vamos ver, eu gostaria de citar anteriormente, irmão Alex, o seguinte,
Nós falamos aqui que o reino de Deus ele tem um aspecto espiritual, que ele é espiritual, e ele se manifesta através de Jesus, na presença de Jesus, quando as pessoas são salvas, quando as pessoas são libertas, quando pessoas são curadas. Essa é a manifestação desse reino. Mas Deus ele é rei e ele tem um reino, e esse reino ele tem regras, ele tem leis, ele estabelece leis. Não somente a palavra de Deus estabelecida aqui para dar as direções desse reino, mas também as leis naturais. A gravidade, a física, a ciência verdadeira, tudo isso Deus domina. É Ele que dá a liberdade para o ser humano avançar na ciência. Se nós olharmos há um século atrás, mais de um século, um pouquinho, 100 e poucos anos, aí nem carro existia, não existia máquina, e Deus foi permitindo o avançar da ciência, o avançar. Então Deus ele domina, ele está no domínio do tempo, das estações e de todas as leis que ele estabeleceu para pelo seu próprio poder. E nós vamos então entrar aqui nesse contexto da igreja, essa relação da igreja com o reino de Deus. Será que a igreja ela é o reino de Deus? Ou ela faz parte do reino de Deus? Então nós vamos ver essa distinção entre a igreja e o reino de Deus. A igreja, então, irmão Alex, vamos ser enfáticos, ela faz parte do reino de Deus. Respondendo a nossas perguntas. Ela não é o reino em toda a sua expressão. Ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus ele é mais amplo. Ele é mais amplo porque ele envolve todo o povo de Deus, os da antiga aliança e os da nova aliança. E assim, a igreja ela está inserida dentro desse contexto do reino, e nesse contexto ela não existia no Antigo Testamento. A igreja ela é uma revelação no Novo Testamento. Nós temos várias revelações no Novo Testamento. Nós temos revelações aqui manifestadas que Paulo fala sobre o mistério, que é a igreja se manifestando, que estava oculto em Deus, o mistério oculto em Deus que foi revelado agora. E nós vamos ver também Paulo falando sobre o arrebatamento da igreja em Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta do capítulo 4, a gente vai ver. Então, existe uma série de revelações que vem no Novo Testamento. E a igreja ela é inserida nessas revelações. E o próprio Senhor Jesus Cristo ele traz essa revelação. O reino, ele já existia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. A nação de Israel, ela estava debaixo desse pacto e ela era integrante, ela era a comunidade do reino nesse antigo pacto. Mas agora, no novo pacto, é a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a comunidade do reino no novo pacto. E essa igreja, ela vai expressar o reino de Deus. A igreja foi idealizada, ela foi projetada por Deus para ser a expressão do reino de Deus na plenitude dos tempos. Quando houve a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo, então, através da sua morte e da sua ressurreição, ele traz essa revelação de Deus manifesta, esse projeto de Deus, essa organização de Deus que foi planejado, organizado por Deus, projetado por Deus, a igreja, a eleita do Senhor. Não é um improviso de Deus. Aliás, eu não vejo nada na palavra de Deus que Deus improvise alguma coisa. Tudo foi Deus. Deus ele tem uma característica da onisciência. E dentro da onisciência tem uma característica chamada presciência, em que Deus nunca é pego de surpresa. Ele não foi surpreendido por Adão e Eva quando pecaram. Ele não foi surpreendido em nenhuma situação. Então, não é um improviso de Deus, mas sim é uma parte integrante do plano e do projeto de Deus para a salvação da humanidade. E a igreja, nós vamos estar estudando isso mais na próxima aula, por isso que você é nosso convidado para estar conosco. Ela é por ela que as insondáveis riquezas de Jesus Cristo elas se tornaram conhecidos principados e potestades, e
por meio da igreja, o reino de Deus está sendo conhecido em toda a terra. E nós vamos ver a mensagem, então, que essa igreja vai transmitir. A igreja é a mensagem do reino. E isso nós vamos estar enfatizando mais na próxima lição. A mensagem, a missão da igreja. Qual a missão da igreja? Aqui a gente vai ver de uma forma bastante resumida. A missão da igreja é pregar o reino de Deus. Essa é a importante missão da igreja. A gente vê em Atos no capítulo 19, verso 8, e a gente vai ver também em Atos 20, 25, quando Paulo, em Éfeso, ele reúne os presbíteros e ele prega a eles o reino de Deus. E o mesmo apóstolo Paulo, quando prisioneiro em Roma, na prisão domiciliar, ele também pregava o reino de Deus. Está lá em Atos 28, 31. E os novos convertidos, então, a eles eram transmitida a mensagem, o reino de Deus, como uma mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Então, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão, ela só pode ser executada quando a igreja local possui uma visão de reino. A igreja local precisa ter essa visão de reino, porque quando esse entendimento não é claro, a igreja local ela acaba saindo da sua rota. Ela acaba indo por caminhos que se distanciam da missão que é pregar a mensagem do reino de Deus. E a esse respeito, Jesus foi bem claro e disse que o reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Então, não adianta a igreja querer se infiltrar com coisas do mundo. A igreja, ela é eclésia, e eclésia é reunião de pessoas tiradas desse sistema mundano. Por isso que a igreja precisa ter essa visão de reino, esse entendimento de reino de Deus e trilhar por esses caminhos. Esse caminho do entendimento da palavra de Deus, da consagração, da oração, do conhecimento da palavra, é que vai manter a igreja nesse caminho. Nesse caminho. Deus advertiu Israel: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Continue buscando o conhecimento, mas não esqueça, o apóstolo Pedro, aquele que foi talvez o mais truculento dos apóstolos, no final, nos seus escritos, na segunda epístola dele, que ele escreve, na segunda carta de Pedro, ele coloca: crescei, portanto, concluindo a vida de Pedro, concluindo os escritos de Pedro, diz: portanto, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vimos aí então a exposição do tópico 3 sobre a igreja no contexto do reino de Deus, e vimos aí então que a igreja ela não é o reino de Deus resumido em si. Em si ela não é o reino de Deus, mas ela faz parte, ela está inserida nesse reino de Deus, e Deus escolheu a igreja, assim como escolheu Israel, para através de Israel, através da igreja, conduzir o seu plano de estabelecimento do seu reino. Israel teve o seu papel e terá no futuro, e a igreja desempenha nesse momento o papel também dela de proclamar esta mensagem, esse evangelho, a mensagem do reino de Deus, deixando muito claro que a igreja não substitui Israel. Israel tem Deus tem o seu pacto com a descendência de Abraão, então Deus tem a sua aliança com a nação de Israel, e todas aquelas promessas, aquilo que Deus estabeleceu para Israel vai se cumprir, e o que Deus tem para a igreja também vai se cumprir. Nós estamos vivendo o tempo da graça, onde nós precisamos anunciar a salvação a todos os homens, e cada um, tanto judeu como gentio, precisam ser alcançados por essa mensagem de salvação para poderem fazer parte do reino de Deus. Um dos aspectos fundamentais de quem quer fazer parte do reino de Deus, irmão Jair, é o arrependimento. Então, é um dos requisitos principais, é a mudança de mente, ser transformado, converter-se.
está indo numa direção, converter para outra direção, sentido contrário. Isso faz parte de quem quer fazer, quem quiser ser inserido no reino de Deus, passar pelo arrependimento. Então, quem quer fazer parte do reino de Deus, nós vimos então que precisa buscar incessantemente esses aspectos do reino de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja. Como a igreja busca o reino de Deus? Deve buscar as manifestações desse reino, ter fome, ter sede da presença e sede do poder de Deus, tanto na vida individual de cada crente, como em toda a comunidade cristã, uma igreja local, como nós já estudamos. Na igreja local precisa ser, o irmão Jair mencionou o aspecto do perigo que existe de quando uma igreja não busca, não tem a ideia, não tem a concepção clara do que é reino de Deus, deixa de buscar. E Jesus foi enfático na sua palavra quando ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele não deixou aqui uma sugestão. Para mim, isso aqui é uma ordenança de Jesus, que devemos buscar o reino de Deus. E quando nós falamos em buscar, não é algo que você faz de forma desleixada, quando pode, quando você tem tempo. Buscar o reino de Deus indica uma busca incessante, com esforço, com diligência, e você não descansa enquanto não alcança. Isso é o aspecto daquilo que Jesus diz, que o reino de Deus é tomado à força, não é não é de forma de qualquer jeito. E aí, essa força precisa ser colocada na busca pelo reino de Deus, através do que? Da busca, do desejo de que o plano soberano de Deus aconteça. Nós estamos vivendo hoje, irmão Jair, nós vamos ter lições que nós vamos falar sobre a pregação, o aspecto da pregação, a mensagem que a igreja deve pregar, mas hoje nós estamos vendo claramente um tipo de mensagem onde a soberania de Deus é colocada numa prateleira e colocado em destaque, em foco, o desejo do ser humano. E quando nós buscamos o reino de Deus, nós não estamos buscando a nossa vontade. Disse o Jesus na sua orientação aos discípulos de como orar, a primeira coisa que o Senhor Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus vai dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer buscar o reino de Deus, quer cumprir o seu papel na busca do estabelecimento do reino de Deus, precisa ser buscado, precisamos orar para que Deus manifeste sua graça, seu poder salvador. Nós não podemos, como igreja, nos fechar os olhos para esse aspecto, que o reino de Deus é libertação do ser humano, do homem, do domínio de Satanás, é libertação do homem das garras de Satanás, do poder do pecado. E através da nossa oração, da nossa pregação, como nós vimos aqui, é que nós podemos levar as pessoas a entrarem no reino de Deus. Que tema glorioso, irmão Jair. O que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Irmão Alex, essa lição ela é profunda, é bem interessante, porque nós vemos aí vários caminhos que dizem que leva a Deus, que leva a Jesus Cristo. Mas Jesus estabelece na sua palavra e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não diz: eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Não é mais um caminho, mais uma verdade. Não, existe um único caminho. E o cristianismo, ele é tão combatido porque o cristianismo não é venha como está e fique como estiver. Ele exige mudança de vida. E isso vem através do arrependimento. E Jesus, ele dizendo assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então, pela palavra de Deus, nós vamos ver os ditames aí do reino de Deus estabelecido por Jesus Cristo. Muito bem. Então, concluindo a lição de hoje, nós vimos então um pouco a respeito do que é o reino de Deus, e como alguém diz, a igreja ela não é idêntica ao reino de Deus, pois o reino de Deus
é maior do que ela, mas a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino, conforme disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, a segunda carta, capítulo 1, versículo 11. Então, o reino de Deus em sua plenitude ou na sua manifestação final incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Se você está nos acompanhando nesta hora e você talvez ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, hoje é o dia que o Senhor te dá de fazer parte deste povo eleito, escolhido para herdar este reino, para fazer parte deste reino, para entrar neste reino. Quem sabe você tenha alguma coisa na sua vida e você diga, mas eu não tenho forças, eu não consigo. O Espírito Santo de Deus, quando você disser sim para Jesus, o Espírito Santo ele vai te dar força, vai te dar graça, e pela palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, você vai encontrar força, orientação para que você possa ser um cidadão deste reino. Nós somos como súditos deste reino. E que coisa mais gloriosa é estarmos sob o domínio deste Rei soberano que é Deus. Que privilégio nós podermos fazer parte deste reino, que não é um reino falso, não é um reino fraco, não é um reino injusto. Pelo contrário, o reino de Deus é justiça. Você vê governos e impérios que a história mostra, muita injustiça, muita maldade imperou, muito egoísmo imperou. No reino de Deus impera o amor do Senhor, impera a justiça, impera a graça e o poder do Espírito Santo dele. Então, se você quer nesta noite aceitar Jesus como Salvador, você simplesmente precisa dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje eu quero servir a Ti. Peço ao Senhor que me dê força, que me dê graça e que Teu Espírito Santo venha habitar em mim, me condicionando para que eu possa Te obedecer e esperar a Tua volta ansiosamente. Você fazendo essa oração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai encher a tua vida, encher o teu coração de uma alegria tão extraordinária que vai mudar a tua vida, e eu tenho certeza que pode mudar a vida da tua casa e da tua família. Nós queremos neste momento orar por você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua companhia. Você está até aqui porque o Senhor queria ministrar essa palavra no seu coração. Você não é alguém comum, você faz parte do reino de Deus. Muito mais do que ser um gaúcho, de que ser um paulista, de que ser um fluminense, do que ser um cearense, um baiano, do que ser brasileiro, do que ser europeu, muito mais importante, muito mais valioso, muito mais glorioso é fazer parte do reino de Deus.